Estão me ouvindo? Fala, meu querido. Tô sim. Fala, meu querido. Tô sim. Ó, agora com eco aí, a Ju. E Marcos, eu acabei desativando o seu áudio, aí você pode ativar clicando no áudio se quiser falar, tá bom? Esperar alguns minutinhos aqui, preparar o material, a gente já começa. A ideia aqui é mais um bate-papo mesmo sobre produção audiovisual e conteúdo gravado em celular ou foto em celular, enfim. Entender a necessidade de vocês procurar também a oficina, né, de audiovisual e a gente batendo um papo, trocando ideia. Eu preparei aqui uma apresentação também para apresentar, para mostrar e tal um pouco do trabalho que eu faço com audiovisual e o projeto Pega a Visão. Beleza? Oi, gente, só para dar um salve, acho que agora foi, né? Agora foi. Nossa, demorou aqui, tive que ir nas configurações. Valeu. Agora foi. E a gente já se conheceu, né, no encontro sobre audiovisual, né? É, Isso, lá no Binho. isso lá no Binho, né? E o novo, você cortou o cabelo, né? Tô carequinha agora. Ah, ficou da hora. Falta atualizar a foto aí. É, eu vou atualizar. Esse Gmail eu uso mais para trabalho e eu tô num processo aí de tentar mudar os planos das coisas. Bacana. Nessa quarentena faz a gente repensar aí umas coisas. Os freelas caiu tudo, né? Ah, os freelas esquece, né? Quem trabalha com evento tá sofrendo também, bastante. A sorte que eu tô trampando fixo, mas eu fazia muito freela porque só o fixo a renda não bate, né? Pode crer. E Nem aí fala. eu saí de férias uma semana antes de começar, né, a quarentena. E minhas férias foi praticamente a quarentena, né? Tipo, 30 dias aí foi as minhas férias usando. Na verdade, se eu não tivesse de férias, eu tava trabalhando, né? Mas aí Sim. parece que agora entrou também outras férias, que tá fazendo rodízio. Eu tô trabalhando na televisão agora. Ah, é? Tô trabalhando na Record, produção lá. Caramba, que legal. Ai, que bacana. Tem muita gente trabalhando de casa mesmo, né? Pego pela Gil mesmo, que ela trabalha com audiovisual em si, né? Porque ela trabalha fazendo alguns comerciais e tal, e o celular está sendo muito utilizado nesse tempo de quarentena. Verdade. As produções estão sendo tudo assim, né? Até a própria televisão mesmo, né? Muitos conteúdos estão sendo gravados de casa, seja do celular, do notebook. O diretor liga, faz uma call, né? Online, assim, dando direcionamento como posicionar a câmera, porque é uma coisa que a galera tá tendo que aprender rápido, né? Ontem mesmo eu fui fazer uma entrevista do projeto mesmo Pega a Visão. O cara também trabalha, ele faz uma série ele faz série, eu acho que pra Globo e pra HBO. E a galera vive pedindo vídeos também. Ele falou: Ah, não sou obrigado a saber filmar e tal. E aí ele mal tinha um celular que fazia foto e vídeo bom assim para poder enviar e tal. E aí naquela dificuldade, me pediu até um favor para gravar um vídeo para ele e enviar para a produtora. E você vê que como a gente está tendo que se adaptar e o celular está vindo também com essa questão aí, né? Vem mais forte ainda. É só uma dúvida que eu fiquei, assim, eu participo de alguns grupos de casting, justamente por conta de produção, e eu vi muitas postagens, né, falando que teriam que ser atores que teriam já né, já tem uma consegue, né, fazer uma selfie, fazer o vídeo Uhum. selfie, já tem essa troca com o celular. E aí eu queria saber da Ju, se ela estiver disposta a responder, se quando, sei lá, ela foi aprovada pro teste, e nisso eles perguntam o aparelho dela, isso também conta na hora da troca? Conta, conta sim. Pergunta exatamente por isso, para ver que problemas eles vão ter, o que eles têm que ajustar no aparelho, e também por conta do app. Eles querem Qualidade, saber né? tudo. Isso também.
Então você não passa no casting, no teste só se você é uma boa atriz, se você tá dentro do perfil. Então, nesse momento tá contando também seu aparelho celular, né? Exato. Porque eles vão Doideira, querer ter né? menos trabalho possível para conseguir utilizar o material que a gente enviar. Então pensa, né? Até isso agora tem que se preocupar. Não, muito doido. Muito doido. Valeu aí por responder, Ju. Nada, imagina. E você vê, né? O celular ele acaba sendo, além de um acessório, né? Um investimento também. É um pouco que a gente vai entrar em cima disso daí. Eu acho que dá pra gente já dar start, né? Que a gente vai, conforme a gente vai trocando ideia, eu vou fazendo a apresentação, vocês vão perguntando, a gente tenta fazer mais um bate-papo mesmo, para sanar a dúvida de vocês, igual aconteceu agora aí da questão do caching, e assim sucessivamente, beleza? Beleza. Então, fechou. Tem bastante conteúdo, né, aqui, e eu vou tentar ser rápido, breve, mas mais pontual, até porque não dá pra gente ficar horas e horas, né, é uma oficina que foram divididas em 4 dias, que eu fiz de forma presencial, com bastante prática, e aqui a gente não vai ter tanta prática, vai ser mais teoria, né, mas que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia, beleza? Beleza. Então, certo. Vou compartilhar minha tela com vocês, aí vocês vê se vocês estão enxergando, certo? Certo. Calma aqui. Então, é foto e vídeo com o celular, a ideia aqui do projeto. O projeto chama Pega Visão, a gente ganhou, do ano passado, de 2019, né? Esse projeto Pega a Visão, ele tem várias frentes. Uma das frentes é a oficina de foto e vídeo com o celular que a gente fez de forma presencial na ocupação do Hermelino Cultural. Porém, agora devido a essa questão do Covid, a gente está tentando se adaptar e fazer ela online. De forma presencial foi muito gostoso, porque também teve dinâmica, né? A gente consegue entender o celular de cada pessoa, olhar as configurações, mas a gente vai tentar entender o aparelho que a gente tem na mão e aplicar isso no dia a dia. E aí isso você pode usar para vários fins, né? Tanto para fim pessoal, profissional, e assim a gente segue. A ideia aqui é a gente focar um pouco em fotografia e depois focar um pouco em vídeo e, consequentemente, um pouco de pré-produção e pós-produção, beleza? Então vamos lá. O que que é fotografia, né? A gente tem vários tipos de fotografia. Então a gente tem fotografia de retrato, fotojornalismo, fotografia publicitária, infantil, fotografia de moda. Tem muitos tipos de fotografia. E a gente, quando vai pensar em fotografia, a gente tem que pensar o que que a gente quer fotografar. Porque o celular a gente tem que entender que tem que começar a pensar ele como uma câmera, não só como, vou fazer uma foto de celular, vai sair ruim, uma câmera sai melhor. Tem que começar a quebrar alguns preconceitos que a gente já tem pré-estabelecidos e começar a enxergar o celular como um mecanismo mesmo, uma tecnologia ao nosso favor de forma profissional. Então, tem muitos fotógrafos, que são os fotógrafos de bolso, né? A gente encontra bastante deles no Instagram, que prefere utilizar o celular para fazer suas fotografias, ou de forma artística, ou por uma opção, ou por um desafio, porque o celular também tem suas limitações, e a gente pode utilizar isso da melhor forma possível ao nosso favor, certo? Por que fotografia com o celular, né? O celular ele tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Quais são as vantagens e desvantagens, né? A vantagem é uma coisa que já tem no bolso, é prático, ele é rápido, já vem pronto para você tirar foto, a cor já vem certa. Numa câmera profissional, você tem que fazer tratamento de cor, correção de imagem, então você tem um pouco mais de trabalho. O celular tenta te entregar tudo pronto. Apesar que você consegue, comprando aplicativo, baixando aplicativo, comprando acessórios, fazer um investimento no celular ao ponto de também é, ter profissionalismo e uma qualidade excepcional dentro do celular também. A gente vai decorrer um pouco mais sobre isso mais para frente. Tudo bem até aí? Certo. Certo. É, Pensando em produção audiovisual, o que que é o audiovisual, né? O audiovisual é áudio e vídeo.
Então, é a imagem, né? O vídeo simplesmente é várias imagens, uma sequência da outra que dá movimento. Então, o vídeo também é fotografia, por isso que a gente tem direção de fotografia também dentro do audiovisual. O que que a gente tem que pensar? É pensar no destino do material antes de produzir. Então, quando a gente está falando que vai produzir um conteúdo audiovisual, a gente tem que pensar em qual plataforma ele vai ser visualizado. Vai ser um lugar que vai ser visualizado no YouTube, tipo, em média, 80% das pessoas que assistem YouTube assiste do celular. Então, se você fizer um conteúdo em 4K, 8K de resolução, uma imagem gigantesca, ou colocar um filme de cinema, a gente tem que pensar qual que é o público que acessa esse conteúdo também. A maioria dele acessa de celular. Então, se você colocar um produto produzido por celular no YouTube para ser visualizado no celular, vai ser uma qualidade aceitável. Não precisa ser uma mega qualidade pensando nisso. A não ser que você vai reproduzir uma coisa no cinema, né, fazer um longa-metragem. Hoje a gente consegue visualizar publicidade, né, comerciais agora em tempo de quarentena, feitos no celular, na televisão. Tipo, ao ponto que a gente chegou de produção de conteúdo de audiovisual no celular. É impressionante. Então, falando aqui um pouco da característica de pré-produção, né, caracteriza pelo processo prévio como o nome já diz, explica, trata-se do processo de pesquisa, entrevista e de cotação. Então, 50% aí pensando na questão da qualidade do áudio, 50% pensando na questão da imagem. Vou pegar o exemplo aí da Ju, né, que eles mandam um formulário lá, uma questão, perguntando se tem alguém para gravar, tem um outro celular para poder falar enquanto o diretor dirige o outro celular que está gravando, que agora ele está sendo utilizado como câmera, que marca que é esse celular, quais são as configurações, é possível fazer um vídeo com esse celular, é iPhone, é Android. Aí ele começa a ver um monte de especificação técnica para ver se há possibilidade de gravação. No resumo geral, os celulares eles têm suas configurações bem próximas um do outro, uns melhores para foto do que para vídeo, outros melhores para vídeo do que para foto. Uns não tem função modo Pro, que abre o celular para poder fazer várias configurações, outros já não tem. Tem aplicativo que dá para você baixar para mexer mais ainda na câmera, ao invés de mexer na forma nativa do celular. Enfim, tem N opções para você trabalhar com o celular, mas sempre que você for produzir, você tem que tomar esse cuidado com a pré-produção. Então, escolher hoje você está pensando em produzir com o celular, tudo bem. O celular que você tem no bolso atende à sua necessidade? E se não atende, ou você está pensando em comprar um celular para atender essas necessidades? Então você tem que conhecer um pouquinho do que você quer fazer antes de fazer a ação. Por isso que a gente chama de pré-produção, certo? Perfeita. A gente falou um pouco sobre pré-produção, pensando aí em audiovisual, certo? A gente vai entrar um pouco mais. Eu vou abrir um monte de slide, porque, enfim, eu tinha preparado alguns materiais e eu vou passar ele rapidinho. Então, tudo bem até aí, tipo, sobre pré-produção. O que é você pensar pré-produção? É você roteirizar, pensar problemas que você vai ter, pensar. Pré-produção é você evitar todo o erro possível que pode ocorrer dentro de uma produção, certo? Certo. Então, a produção, durante o período de produção, o ambiente deverá apenas ser utilizado para gravação, produção artística, captação de diversos takes em diversos ângulos para possuir boas opções de making-off, etc. Então, você lá pensou na pré-produção, naquilo que você quer executar, e no dia da produção, quando você for produzir algum conteúdo, seja para o YouTube, para fim profissional, você tem que pensar na luz, tem que pensar na parede que você vai filmar, você tem que pensar se está passando o carro da pamonha naquele dia, quais são os dias que passa o carro da pamonha e do botijão de gás, no barulho externo, ter um local, você vai fazer andando, vai fazer parado, então a produção você tem que pensar, isso você tinha que ter pensado na pré-produção para que na produção ocorra conforme aquilo que você pensou. Então por isso que é importante o processo de pré-produção para entrar na produção. O celular ele substitui a câmera? O celular ele não substitui a câmera, certo? O celular ele pode ser entendido como uma câmera, como existe vários tipos de câmera. Então, o celular ele pode ser tão caro quanto uma câmera. Hoje você pode beirar aí, sei lá, um iPhone R$ 3.000,
por exemplo. Você compra uma câmera de R$ 3.000, tranquilo. Então, se você for parar para pensar o porquê que você quer fazer filmagem, você tem que colocar esse tipo de investimento na balança. Uma câmera você vai conseguir trabalhar com ela de forma profissional e o celular também, mas vai depender muito do tipo de trabalho que você quer atingir, né? Então, o celular não substitui a câmera, porque cada um é de um jeito diferente. Não tem como. Teve um amigo que fez a oficina também, ele comprou um iPhone para começar a gravação dos clipes dele. Então ele pagou no iPhone dele muito mais caro do que ele comprar uma câmera e fazer a edição. Mas é de repente a linguagem que ele quer, a estética que ele quer colocar no clipe. Então, no caso dele, o celular funcionaria tranquilo, certo? Cada tipo de câmera tem seu objetivo, né? Existem celulares mais caros que câmera. Alguns celulares, eles possuem o modo Pro. Aí vocês têm que identificar no seu celular. Se for Android, geralmente vem com o modo Pro. E se for iPhone, normalmente ele não vem com esse modo Pro, mas tem algumas configurações que vocês podem fazer no celular igual você faz no Android. E aí vocês precisam entender e conhecer o seu celular, né? Este modo vai permitir pensar a fotografia como uma câmera mesmo. Você configura exposição, velocidade, ISO. Aí vocês têm que começar a estudar o que que é exposição, o que que é velocidade, o que que é ISO, como se você estivesse estudando com uma câmera mesmo na mão. A gente simplesmente pega o celular, tira do bolso, aperta filmar e fotografar e não pensa ele como uma câmera, não pensa fotografia, não pensa audiovisual. A gente tem que começar a pensar audiovisual. Então, só algumas configurações básicas que tem na câmera e que também pode ter no celular, dependendo da função do seu celular. Nas câmeras, a gente tem um chamado abertura, né? Que é a abertura da lente. O celular, ele não tem essa lente para fazer esse tipo de desfoque, que é aquela opção que a gente deixa o fundo desfocado e a imagem da frente mais nítida, ou vice-versa, ou tudo fica desfocado, ou tudo fica bem focadinho. Esta abertura é a abertura da lente. Existem alguns aplicativos do celular que replica essa função que a câmera tem, que é a abertura do sensor. Então, quanto maior mais aberto ele está, mais luz entra. Quanto mais fechado ele está, menos luz entra, certo? E também é o que causa esse efeito aí do fundo desfocado ou de maior nitidez também. Então, no celular existe algumas configurações, é igual uma câmera mesmo, que você também pode simular essa função. Ou você aproxima muito o celular de algum objeto e o fundo vai se desfocar naturalmente, porque você está forçando o celular a focar alguma coisa que você quer. Vocês podem fazer o teste, que isso também funciona, se aproximar bastante do objeto que você quer fotografar. Isso não estou falando de pessoas, estou falando de uma coisa pequena de repente, ou algum objeto mesmo, certo? No celular, a gente também tem a opção de velocidade. Então, quanto maior o número, mais travado fica. O que que seria essa velocidade? É a velocidade do obturador. A câmera ela bate assim, ó, a fotografia. Imagina que ela está batendo. A velocidade, ela vai ser esse batimento. Então, se ela demora muito mais tempo para bater, para fechar, tem mais luz entrando. Quanto mais luz entrando e demora esse processo de registro dessa luz entrando, a foto vai sair borrada. Se ela fecha a foto muito mais rápido, a foto ela sai mais estática, como está nesse exemplo aí dessa florzinha girando, certo? Você vê que ela dá um efeito. Às vezes as pessoas utilizam isso no tripé, aumenta para que tenha bastante luz, para que a foto seja borrada mesmo. Não sei se vocês já viram aquelas fotos de noite dos carros passando e fica só uns raios de luz. É justamente você alterando a velocidade com que faz a fotografia que você consegue aquele efeito. Isso dá para você fazer do celular com câmera sem nenhum efeito de edição. E o ISO? O que que é o ISO? O ISO é o quanto maior Quanto menor o ISO, mais qualidade você tem, porém você tem menos luz. O ISO ele vai ajudar na questão da luz na fotografia. Quanto maior o número do ISO, você tem mais luz, mas também você tem mais ruído na imagem, porque ele vai aumentar os grãos. A foto ela é composta de vários pontinhos, e aí você acaba aumentando esses pontinhos, o que cria aquele ruído na imagem, que a gente pode chamar de que a imagem está ruim, com baixa qualidade. Então, no celular também, algum celular no modo Pro, você tem essa opção do ISO que você pode configurar. Vocês podem aumentar o ISO, vai estourar de luz, mas também vai ter menos qualidade.
e você pode deixar o ISO no mínimo possível. Algumas câmeras chegam até 50, 100, que é o ideal ali, até 800, até 3.200 de ISO é considerável que a imagem não fique tão ruim. Passou disso, aí já fica bem ruim mesmo a questão da qualidade da imagem. Então é importante você saber bastante sobre o seu celular. O que que é megapixel? Lembra que o celular tem 8 megapixels, vou comprar um celular de 32 megapixels. Isso é legal você conhecer essas opções para você também não ser enganado na hora de vender ou de comprar o celular. Então, o megapixel ele é o tamanho da imagem, não significa que é a qualidade, significa o tamanho da imagem, que você pode expandir essa imagem ou tirar uma foto grande e depois cortar uma foto menor para postar na rede social. Isso é medido em megapixel, certo? Um pixel é um quadradinho, como a gente estivesse falando lá do ISO, certo? O foco, se é manual ou automático, existe alguns aplicativos que deixam você fazer o foco manual e automático dentro do celular. É importante você, no celular, quando você liga a câmera, você travar o foco. Como que você faz isso? Você clica com o dedo aonde você quer focar, o objeto que está sendo ali gravado, e você clica novamente e pressiona a tela e fazer um cadeadinho. Com isso, você já travou o foco e automaticamente também você travou o balanço de branco. Ele não vai ficar dando aquelas osciladas. Não sei se você já viu algumas gravações de celular que fica claro escuro, claro escuro, claro escuro. O tempo todo ele fica oscilando. Então, quando você trava o foco, além de travar o foco, você também trava a luz que você já quer para aquele momento. Então, é sempre importante você travar o foco e a exposição que você está gravando daquele objeto, do vídeo que você está fazendo para algum canal, enfim. Aí só com isso você já vai ter uma qualidade e um bom resultado nas suas gravações, na sua foto. Todo celular faz isso, clica e trava. Tudo bem? Sobre o zoom do celular, evitar utilizar o zoom, porque se você utiliza o zoom, você está expandindo, como o celular, como eu falei, ele não tem uma lente. Então, por ele não ter uma lente cambiável, você força um zoom digital. E o zoom digital, ele pega uma imagem do tamanho que ele está sendo gravado ali e estica ela. Então, quando você estica uma imagem, você está perdendo qualidade dessa imagem. Então, sempre evitar, é mais fácil você tirar a foto do jeito que está ali e recortar do tamanho que você quer, porque o zoom ele acaba prejudicando, a não ser que você esteja num show, quer ver o cantor mais próximo e você não tem problema você não ter qualidade, enfim, ele serve para essas coisas, ele não foi pensado para uso profissional esse zoom do celular. O flash, buscar lugares com luz. Também eu não utilizo tanto o flash em pequenas. Tipo assim, não tem opção, aí você utiliza o flash, porque o flash ele não é controlado. Quando a gente trabalha com audiovisual, geralmente é com luz controlada que a gente trabalha. E o flash do celular, ele não chega a ter um controle 100% ali para ter um bom resultado. Então, evitar, tipo, utilizar o flash do celular também. O temporizador, normalmente configurar para 3 segundos, para a mão não tremer. A foto ela vai sair muito mais estática, o seu play vai sair muito mais estático, porque sempre quando a gente vai apertar o botão de tirar alguma foto ou fazer a gravação de um vídeo, o celular ele vai tremer e isso vai poder borrar suas produções, certo? E edição, sempre editar as fotos e editar seus vídeos, porque isso daí vai trazer uma estética melhor e já começa a fazer com que você se adapte nesse mundo audiovisual, que tudo vai precisar de edição. Composição e regra dos terços. Daqui é padrão, né? Se você não tem um ponto para você achar essa regra do terço, você pode fazer pela medida dos olhos, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, assim, mas você tem que manter o objeto do centro fazer uma harmonia nessa composição. Nessas bolas verdes que eu coloquei aqui, geralmente são os pontos de foco onde o olho humano ele chama mais atenção, é o maior ponto de foco, certo? Que são esse parecendo um jogo da velha. É o chamado grid. Os celulares eles têm essa opção que você pode habilitar esse grid. A ideia é que você se acostume com esse grid para não precisar mais dele, mas
ele ajuda bastante já que você fazer uma boa composição, um bom enquadramento, que é essa regra dos terços, né? Tá vendo nessa foto aqui o céu tá na parte de cima, e aí ele deixou certinho aqui a areia e o mar, que você está dividindo essa foto aí em 3 partes. Alguns exemplos de regra dos terços. Aqui você pode ver que o ponto principal, ó, ele tá sempre, nunca tá, a imagem tá no centro, ela sempre está dentro de algum desses pontos. Aqui é a mesma coisa, só que pensando aí mais a questão de paisagem, tá vendo? A gente pode utilizar de diversas formas. Não sei se vocês conseguem visualizar aí onde vocês estão assistindo direitinho. Sim, dá para ver bem, sim. Certo? Isso é usado. Essa imagem aqui de baixo é formado uma caixa. Então você pode tirar a foto do objeto que está depois você forma uma borda, certo? Isso daqui é um outro tipo de composição. Você forma uma borda ali você sempre coloca uma coisa na frente do objeto que você quer que chame a atenção. Seguir as linhas é muito importante. Toda foto ela tem linha e você precisa visualizar essas linhas. Então, a linha ela vai te dar essa sensação aí de guiar o olhar para onde você quer. Essas 2 fotos em preto e branca foram feitas de celular, né? As outras eu peguei como exemplo. Você pode ver que o seu olhar ele é direcionado de acordo com o que as linhas das fotos estão representando. Aqui é o Instagram do Marcelo Nava. Ele tem um Instagram que ele faz um exercício que ele só procura objeto redondo para fotografar e fazer vídeo. Então, alguns são vídeo, alguns são fotos, mas ele começa a treinar o olhar dele e o Instagram inteiro é só com essa questão de objetos redondos. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. No Instagram é muito bacana. Existe muitas fotos muito interessantes dentro dessa linha. Esse é um dos exercícios que a gente tinha proposto dentro da oficina que eu faço de forma presencial, mas nada impede de você começar a tentar olhar a fotografia para tudo que você, para todo o espaço que você está, né? Seja indo para o trabalho, dentro de casa, fazer um exercício de pegar uma forma geométrica e começar a enxergar linha, começar a enxergar círculo, começar a enxergar fotografia e registrar isso com o celular é ótimo para que a gente consiga fazer um treinamento, certo? Use as limitações de forma criativa, crie conceito sem preconceito. Qual que é a ideia? A ideia é que o celular ele não traz ele nos força a ser criativo justamente por não ter muitas opções. Então, como a gente não tem lente no celular, ela é sempre uma lente muito aberta, não tem foco, desfoco, a gente sempre precisa estar pensando no que a gente vai produzir, que eu volto à questão da pré-produção, pensando a produção e sendo criativo, porque as limitações que a gente tem faz com que a gente também seja criativo na hora de produzir este material. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Tá de boa? Tranquilo por aqui. Beleza. Agora a gente vai focar um pouco mais. A gente falou um pouco mais sobre fotografia, né, com o celular. É, Dentro do vídeo também existe a questão da fotografia, que é o enquadramento que você faz, né? Pensando naquela regra dos terços, pensando nos exercícios, pensando em toda essa estética de fotografia que você também pode aplicar dentro da gravação de vídeo. Aí, vídeo a gente entra um complementa o outro, aí apesar de ter profissionais para diferentes áreas, né? A gente não pensa áudio, a gente só registra aquele momento congelado com a fotografia. No vídeo, a gente registra uma ação, tudo bem? Aqui eu tinha alguns exemplos de vídeo criado com o celular. Acredito que todos vocês já devem ter assistido um vídeo de grafite que eu fiz com produção de celular, que é acho que é o Pilha grafitando dentro de um túnel. Todo mundo já assistiu, né, esse vídeo? Acho que todo mundo que está aqui pelo menos participando, acredito que já assistiu. Sim, muito legal. Também já vi, é muito massa esse vídeo. Eu vou enviar esse material de slide por e-mail das pessoas que se cadastraram, até as pessoas que não estão participando aqui vão receber esse material, que tem alguns exemplos de vídeo e algumas dicas também interessantes. Mas aqui, normalmente, esse link aqui já é o vídeo, enfim, que eu separei
que eu tinha produzido. E entre outros artistas também. Eu tinha dois exemplos de vídeo aqui, que um era na vertical e o outro na horizontal. Então, pensando novamente, a questão da pré-produção é para onde vocês vão enviar o vídeo. Um eu pensei em fazer para o YouTube e o outro eu pensei IGTV. Então, a ideia de fazer o vídeo na vertical, de quem assiste o celular com o celular na vertical, também dá bastante insight para você fazer conteúdos dentro dessa forma, certo? Qual que é o correto, na vertical ou na horizontal? Aí vai depender do porquê que você quer fazer na vertical ou na horizontal e pensar essas formas, né? Para onde você vai postar. Não existe certo e errado neste caso de horizontal e vertical. Aí fica a critério da intenção e da forma artística que você quer aplicar em cima disso daí. Você pode, por exemplo, pensar nos casting lá de moda da Ju, novamente. Eles utilizaram a maioria das gravações na horizontal, porque seria um produto que iria passar na televisão, e ninguém assiste a televisão na vertical, certo? Sim. A gente fala um pouco sobre planos e ângulos e movimentos, né? Existe o ângulo normal, que é quando você está no nível dos olhos da pessoa, e existe os movimentos de câmera também, que aí, antigamente as câmeras eram gigantes, era difícil fazer a movimentação de câmera com trilho, ainda existe algumas produções que utilizam trilho, né, nas suas gravações, e hoje o celular você consegue, com a mão, ele tem algumas funções de estabilidade, você consegue fazer bastante movimento de câmera, porque é prático. Então, dá para abusar bastante desse tipo de movimento. A ideia também de pensar movimento de câmera é pensar imageticamente. Então, planos e ângulos e movimentos de câmera compõem um tripé que sustenta o pensamento imagético. Pensar imageticamente significa pensar a obra audiovisual em termos de planos, ângulos e movimentos de câmera. Isso daí você vai adquirindo com o tempo e fazendo trabalho e assistindo referência. Então, quando você vai produzir algum conteúdo, você já imagina algo na sua cabeça ali que você queira gravar. Seja o enquadramento, se você quer estar sentado ou em pé, se a pessoa vai estar maquiada ou não, se vai ter luz naquele ambiente ou não, se vai ser um vídeo claro, escuro. Tudo você tem que pensar de forma imagética para quando você for dar o REC ou tirar uma foto, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre planos. Eu estou fazendo rapidão, porque eu sei que é bastante conteúdo, e aí depois a gente abre também para perguntas, tá? E se ficou alguma dúvida no decorrer disso daí, vocês me interrompem e pode questionar. Não tem nenhum problema, que é mais um bate-papo mesmo. Plano geral. Plano geral é o plano que predomina a cena. Então aqui eu tenho um exemplo de plano geral. Você tenta pegar o máximo possível de todo o quadro, né? Hoje a gente tem câmeras 360 que, enfim, extrapolou a ideia do plano geral. Acho que vocês conseguem ler, né? Aqui também a descrição. Também pode ser mais descritivo onde o personagem não tem tanta importância. Então, ele tem uma pessoa ali que a gente está vendo, mas pode ser uma paisagem, pode ser uma multidão de gente, isso daí tudo é um plano geral. Tem o plano médio, né, que inclui todas as características importantes de uma cena. Então tem bastante filme e videoclipes que é dentro deste plano, né, que é o plano médio. Temos o plano americano. Por que que ele chama plano americano? Esse tem este nome justamente por causa dos filmes de Bang Bang, que a cena ela precisaria pegar aqui a parte da perna para mostrar essa parte da arma, né, da pistola de quem ia atirar primeiro. E isso é utilizado em muitas produções também. Tudo isso daí é pensado, né? Ah, vamos fazer um plano americano nessa cena. Então, não é à toa que existem nomes dos planos, justamente para facilitar quando você for fazer uma produção, o cameraman já pega o roteiro, já sabe o que vai fazer. Isso serve para produção de audiovisual de celular também. Você pensar a questão do enquadramento. Primeiro plano, encontra-se, né, diretamente no rosto, né? Um detalhe, uma cena, revela o personagem, seu sentimento, desempenha a função emocional. Então, quando você aproxima a câmera no rosto, você quer trazer uma linguagem mais emocional. Então, você pode pegar as novelas quando tem algum drama, alguma cena ali de drama, eles faz um primeiro plano ali no rosto que mostra a expressão, aí traz mais emoção, enfim. Você pensa que tudo isso é pensado mesmo. E primeiríssimo plano, que também
é quando a imagem está mais enquadrada ainda, né? Enquadrada e enfoca uma parte do rosto, tem como olhos, mãos, né? Cria mais detalhes ainda e um efeito mais chocante. Tudo bem? E o plano detalhe, que eu gosto bastante do plano detalhe, é uma outra perspectiva, né? A gente realmente coloca o objeto bem próximo da lente. Com o celular, quando a gente faz isso, a gente consegue ter aquele desfoque no fundo e criar bastante conteúdo. Só que é bem difícil com o celular fazer planos tão detalhados por causa da questão da distância focal. Existe uma limitação. Algumas câmeras é 1 metro de distância, o celular consegue chegar bem mais perto que algumas câmeras, dá para tirar bastante imagem legal com um plano detalhe. A gente vai entrar agora numa parte mais técnica, que é pensando em vídeo. Quando a gente tá gravando um vídeo, existem umas configurações no celular, alguns celulares que tem a opção FPS, que é frames por segundo. O que é o frame por segundo? Um frame é uma fotografia. Então, o nosso olho humano, ele enxerga um conteúdo em vídeo mais ou menos 30 fotografias por segundo. É o que o nosso olho humano ali enxerga. Então, são 30 fotos sequenciais que dá essa sensação de movimento. Então, um frame é uma foto. 30 FPS são 30 fotos por segundo. Então é possível você fazer, é como se fosse a animação. Lembra a animação antiga de desenho? Eram vários desenhos até ele fazer aquele movimento, né? Hoje a gente tem computadores digitais para poder fazer, para não precisar fazer mais na mão esses movimentos, mas é a mesma lógica. São aquelas animações. Então são várias fotos para formar um movimento de um vídeo. Quando a gente vai gravar alguma coisa, a gente tem que mexer na configuração do celular. O iPhone ele tem essas configurações de FPS. Por padrão, ele vem com 30 FPS, mas você pode configurar ele para 60, 120, dependendo do iPhone. No Android também tem essas opções de FPS, que é a questão do slow motion. Alguns celulares têm slow motion. O que que é esse slow motion? Ele pega esses 30 frames e coloca mais frames ainda dentro dessa cena, coloca 60, por exemplo. E aí ele consegue fazer essa distribuição para que a cena fique com câmera lenta. Então, quanto mais fotos, né, mais frames você tem dentro do seu vídeo, você consegue esticar ele e ele conseguir não ficar borrado, ele fica com essa sensação de câmera lenta. Se você pega 30 FPS normal, um vídeo normal, e você estica ele para câmera lenta, aí você perde qualidade e ele fica com aquela sensação estranha de vídeo travado e não câmera lenta. Então, por isso que é importante quando você for fazer uma filmagem, você pensar, essa cena vai ser câmera lenta? Essa cena vai ser normal? E aí você setar e configurar o seu celular ou sua câmera justamente de acordo com a cena que você quer. Aí a gente volta naquela questão da pré-produção, não adianta eu filmar tudo normal e depois, nossa, eu queria que essa parte fosse câmera lenta. Aí você não filmou com essa opção, você não tem essa opção de câmera lenta com uma boa qualidade, tudo bem? Ficou meio confuso essa parte, tipo, tá de boa? Não, tranquilo. Só uma coisa, tem celular que já tem a opção direta de câmera lenta, né? Isso, esses celulares que têm a opção direta de câmera lenta é justamente para entregar pronto para você. O celular ele é pensado para entregar as coisas prontas para que você não tenha trabalho de depois ir num programa de edição e colocar a câmera lenta. Então, por isso que ele já tem essa opção de fábrica. Eles tentam entregar o máximo de coisas prontas possíveis. Mas se você for levar isso para um programa de edição, aí lá você vai ver as variações de frame. Ah, legal. Autorização de imagem. Isso também é na produção. É importante você ter o termo de autorização de imagem se você for gravar alguém, for fazer para um canal do YouTube, for fazer para qualquer coisa. É, por questões jurídicas, quem trabalha com imprensa, com televisão, sabe que isso daí é importante você guardar esses arquivos. Tem histórias de gente que entrevistou a pessoa quando não era famosa, aí o vídeo bombou no YouTube, depois veio o assessor e falando para retirar, porque aquela pessoa não tinha direito daquela imagem e teve que tirar, ou se você tivesse já autorização ali de imagem, era só deixar o vídeo no ar que não ia acontecer nada.
Isso aconteceu com alguns artistas famosos, o Criolo, enfim, por aí vai. A gente entra agora um pouco na questão de pós-produção e a gente já mata aí essa parte, tudo bem? Aqui eu tenho alguns exemplos de vídeos produzidos com o celular. A gente tem a opção de artistas famosos, pessoas do cinema famosa também, que faz produção. Provavelmente o meu áudio vai dar pau de novo quando eu entrar no YouTube. Aqui é um clipe. Tá me ouvindo? Sim. Ah, legal, não deu pau. Aqui é o clipe feito. Foi uma propaganda, né? Feita com o iPhone X, né? Da Apple. É um clipe onde tem a Isa aqui, foi de carnaval. O vídeo inteiro ele foi produzido com celular. Muito interessante essa produção. Ficou muito legal isso daí. Não sei se vocês conhecem. Vamos ver quantos eu consigo passar. Aqui também é um clipe muito interessante. A proposta foi totalmente produzido com o celular da Google, né? O Google Pixel. Não teve propaganda da Google nem nada. É tipo, a ideia era produzir um vídeo inteiro de celular porque ele simula conhecendo a menina como se a balada fosse uma rede social. E aí ele utilizou essa linguagem produzida no celular. E ficou muito interessante. Ó, você pode ver que ela tá passando, ó, próximo, como se fosse um store. Muito legal, né? Muito legal isso também. E o vídeo inteiro foi produzido de celular. É, mó barato. E você vê a criatividade, né, de fazer um vídeo produzido inteiro com celular. Aí você pensa, a pessoa tinha a opção de fazer com a câmera? Provavelmente sim, mas ela optou de forma artística, ou por algum desafio, ou por patrocínio, ou por linguagem, a produzir um vídeo com o celular. Kanye West, por exemplo, ó, 44 milhões de visualizações, um vídeo produzido de celular. Realmente, dinheiro ele tem. Poderia fazer de qualquer câmera que quisesse, né? Exato. Então, quando a gente fala de produção de celular, a gente pensa muito nisso, na questão de o porquê produzir com celular, né? Eu não tenho dinheiro, é fácil acesso. Hoje todo mundo tem um celular. Tipo, a galera que é mais periférica tem um celular também. Como que a gente utiliza essa ferramenta, né? Vou mandar para vocês todos esses links aqui, vocês podem depois assistir. Esse é um vídeo também nacional, né? Do Coruja. Ele também foi produzido de celular. Não sei se vocês conhecem essa música. Esse ficou muito legal mesmo. Que é o clipe do Coruja, né? O Coruja BC1. O Coruja aí que tava no Twitter a milhão no BBB, postando direto sobre. Enfim, o vídeo ficou muito bom e foi o Samuqueira que fez. O Samuqueira também, além de produzir para ele, produziu para outros rappers também com o celular. Ô, Juan, o massa de ver esse material, né, essas referências, e se você fala, se você mostra antes de falar que é de celular, ninguém imagina, porque já tem essa ideia, né? Exato, já tem a ideia de que, tipo, o celular não é bom pra gravar nada, né? Tipo, é pro dia a dia só. Né? Tipo, A gente começa a quebrar esses paradigmas, né? E foi mais ou menos o bate-papo que a gente estava tendo lá com o Binho, né? Mas eu sim, tenho uma muito massa. câmera, eu vou levar a câmera, eu não tenho dinheiro para fazer meu clipe, enfim, dá pra gente ser muito criativo com o que a gente tem na mão também. Aquela questão, né? Algumas limitações que a gente tem faz com que a gente também seja criativo, né? Sim, total. E aqui é muito legal, é um vídeo que eu vou deixar para vocês, que são acessórios de celular. É um vídeo do canal Nerd, que ele te fala alguns acessórios que podem ser utilizados no celular. Eu não sei se é legal essa questão de acessório. No máximo que eu uso de acessório é o tripé, porque se você for investir em acessório para o celular, você vai gastar uma boa grana.
E aí você tem que estar na disposição de verdade de produzir só com o celular e você adotar isso, porque você vai gastar o quanto como se fosse comprar uma câmera mesmo. Então você pode colocar lente no celular, você pode trocar as lentes do celular com capinha, é muito interessante. Você pode colocar estabilizador de imagem por fora, microfone, luz, dá para você equipar o celular igual você equipa uma câmera real mesmo assim. Dá para você utilizar tudo. E aí você gasta uma boa grana. E se você enxergar isso como um investimento, é um investimento. Investimento a gente pensa a questão de o que isso vai me trazer de volta, né? Eu lembro que a Ju ia comprar um celular, ela me perguntou qual celular eu compro e tal. Eu falo, você trabalha com isso? Ela trabalha, você sempre tem que estar enviando vídeo para os casting e tal, para as produtoras. Eu falei, então compra um celular bom, porque se você comprar um celular mais ou menos só porque tem uma câmera mais ou menos, e aí vai, enfim, agora ela está conseguindo alguns trabalhos justamente que tem um celular que tem uma câmera legal. Então depende muito daquilo que você trabalha. Agora pensando o cara que está na sua quebradinha lá, que a única opção que ele tem é o celular que ele tem no momento, ele não tem como investir mais do que aquilo. Aí ele tem que pensar as limitações que ele tem para produzir um vídeo também dentro daqueles recursos. Mas assim, mostrando que é possível, né? Esse daqui é muito bacana, que é um curta-metragem totalmente produzido no celular. Esse curta-metragem está disponível no YouTube. Ele é gringo, né? Foi lançado em 2017. E olha a imagem que o cara tirou desse curta-metragem. Vocês conseguem ver? Sim, tá muito legal. Aquilo que eu falei, né? Pensando plano, olha lá, ó, fotografia. Vem aqui. Quer dizer, é o celular que faz isso? O celular é só uma tecnologia que está sendo usada para produzir algo que está dentro da sua cabeça ali, né? Que você está criando. Então, dentro da produção audiovisual, existe um monte de outros fatores. Aí teve maquiagem, figurino, teve direção de arte, né? Teve um monte de ator, atriz, então teve um monte de elemento que faz com que essa produção fique incrível. Não é o celular que vai filmar melhor, ou a câmera X vai tirar a melhor foto. Aí depende de você, da pessoinha que está atrás disso, que está fazendo esse tipo de produção. Enfim, é incrível, né? Esse curta-metragem. E por último, aqui como exemplo, é um trailer de um filme que também que vai sair todo feito no celular, é só o trailer. E aí já é uma grande produtora, né, fazendo um filme inteiro no celular. É muito louco. E a estética que eles conseguem. Quem aqui já assistiu aquele filme Buscando? Ah, sim, com o pai e a filha, né? Isso. O filme inteiro ele é passado através das câmeras do notebook, do celular, o filme ele não sai das telas. Pô, repete o filme aí, por favor. O filme chama Buscando. Travou aqui. Já assistiu o filme Buscando? Buscando. Legal, não. Eu Não, recomendo. mas O é o filme é muito próximo. bom. Enfim, a gente está chegando no final. A gente fala um pouco sobre pós-produção, né? Então, depois que a gente pensou na pré-produzir, pensou na produção, produziu esse material, a gente tem que começar a pensar um pouco agora na pós-produção, né? Como que a gente vai, editar esse material? Certo? O que que é a pós-produção? É uma etapa subsequente ao processo de filmagem. Uma vez concluída, refere-se especificamente ao trabalho de montagem e acabamento, finalização mesmo. Então, aqui eu deixei alguns programas que vocês podem usar, tipo, para foto e para vídeo. Então, para fotografia, a gente tem para o celular, né, que é o próprio Instagram. É muito bom as opções de correção do Instagram. Eu não utilizo muito filtro do Instagram, eu utilizo mais as opções de contraste, de brilho dentro do Instagram. Tem esse PixArt, que é muito bom, o Snapseed, que é da Google, e o Lightroom, que é da Adobe, que é gratuito.
Para o computador é o Lightroom, tem o Darktable que é gratuito, Photoshop, GIMP que é gratuito também, que é uma opção ao Photoshop, e o Darktable é uma opção ao Lightroom gratuita. Ô, tira uma dúvida. Para iniciante, qual que você indica? Porque tem uns que é muito complexo, mano. Sim, sim. Você vai fazer a edição no celular ou no No computador? celular. No Celular. celular? Isso. Então, se for para fazer postagem no Instagram, aí eu utilizo o próprio Instagram. Se for para fazer para outras redes sociais ou para melhorar a foto que você tirou, ou para mandar para outras pessoas, você pode utilizar o Snapseed. Ele é bem simples, mas bem completo. E esse PixArt também. Eu coloquei os principais, assim, que é fácil acesso também. Já o Lightroom, ele vai te dar um pouco mais, vai te dar profissionalismo, mas tem as opções mais avançadas, Perfeito. o que é muito bom também. E já para vídeo, né, para celular, a gente tem o Premiere Rush, que é os primeiros vídeos, se eu não me engano, acho que era gratuito. Tem o KineMaster, o Viva Video e o InShot. Esses são aplicativos de celular que você pode utilizar para editar vídeo no celular. No celular para edição de vídeo, eu acredito que tem algumas limitações. Assim, dá para fazer? Dá para fazer. Só que dá muito mais trabalho do que editar no computador. Então, de repente, salvar todos os arquivos para um computador, editar no computador, que você vai ter uma tela maior, mais opção de você cortar o vídeo, colocar trilha, mas nada impede de fazer toda essa produção também no celular. Ah, eu achei também isso, viu? No celular é um pouquinho mais chatinho do que no computador. Mas dá para fazer, Não, deu certo? pra fazer, tranquilo. Só achei mais chatinho, mas deu pra fazer de boa. E para o computador, a gente tem a opção do Kdenlive, que eu escolhi alguns programas que tem todas as plataformas, tanto para quem utiliza Windows, Linux e da Apple também, o MacBook, né? Então, o Kdenlive ele serve para as três plataformas, o DaVinci também serve para as três e o Premiere não. O Premiere é só para Apple ou para Windows. Mas o Premiere também desses outros que eu falei é o único que é pago. O DaVinci ele é uma ferramenta poderosíssima e gratuita. Para liberar mais funções dentro do DaVinci também é barato, não é tão caro quanto o Premiere. Você paga uma única vez. O Kdenlive ele é gratuito, free forever. O DaVinci ele é utilizado em cinema, para você ter uma ideia. E ele é gratuito, é um software poderoso, gratuito, que é utilizado em cinema, em grandes produções. Tem muita produtora que utiliza o DaVinci. Por exemplo, agora a O2 Filmes, que faz os filmes nacionais, comercial, utiliza o DaVinci também como ferramenta. Ele tem todas as opções lá de fazer edição de vídeo, de trabalhar com áudio, de trabalhar com efeito. É bem completo. A única coisa ruim dele é que ele é muito pesado. Ô, Juan, você que já, né, que é profissional da área, você usa qual de editor de vídeo? Você Eu, gosta mais, assim, de trampar? eu utilizo o DaVinci e o Premiere. Eu utilizo o Premiere por uma questão de não perder o costume de usar, porque muitas empresas mandam produto para editar no Premiere. O mercado está aos poucos trocando para o DaVinci, dá para sentir isso para quem é editor de vídeo, assim, dá para sentir que aos poucos algumas empresas estão migrando para o DaVinci. E eu gosto de utilizar o DaVinci também para a questão de correção de cor, porque ele é muito mais completo do que o Premiere para correção de cor. Então, se você quer trabalhar dentro da edição, né, a gente pode falar um pouco mais de edição de vídeo. Dentro da edição, existem etapas. Então, tem desde o cara que organiza o material, né, que é o logger, chamado logger, ele vai pegar só todos os cards gravados nas câmeras, colocar lá e organizar esse material para o editor. Esse cara, tipo, não são todas as produções que tem esse cara, mas as que tem esse cara ganha muito bem, só para fazer isso. E aí tem o cara que é o montador, né? O editor, que ele vai catar, fatiar tudo aquilo e criar uma história. Aí tem o cara que vai fazer a parte
de efeitos, né? E correção também, de repente apareceu um cabo na cena que não era para aparecer, enfim, ele vai começar a tirar esse cabo, fazer alguns efeitos, e aí tem o cara da cor, que vai fazer o processo de correção de cor, e por último, o finalizador, que ele é especialista em que tipo de material que vai enviar. Porque depois que esse material está bruto, tem um tipo de envio para YouTube, tem um tipo de envio para o Instagram, tem um tipo de envio para TV, um tipo de envio para cinema, enfim. Tem uma infinidade assim que a gente pode se aprimorar de forma profissional. Todos esses programas que eu falei, o DaVinci e o Premiere, eles são profissionais. Então, o importante de um editor é ele saber editar o conceito básico, por que ele tem que cortar, por que ele vai colocar aquela cena. A ferramenta, ela é importante dentro do seu aspecto, só que é o de menos. O importante é você saber editar, até porque tempos atrás os editores eles cortavam, né, os filmes fita a fita e colava as cenas que eles queriam, assim, não tinha essa tecnologia, né, que a gente pode editar aí e mudar a ordem dos vídeos a hora que quer, para ver como que fica. Então, eu utilizo o Premiere e utilizo o DaVinci. Então, quando eu vejo que é um trabalho mais parrudo, que eu preciso mexer na cor, que eu vou ter que ter um pouco mais de trabalho, eu prefiro o DaVinci. Se eu vejo que é uma coisa rápida e tal, que eu consigo já resolver no Premiere, eu utilizo o Premiere. Aí vai do meu humor, assim. Respondi? Super, valeu. Então, a gente também tem aqui a questão dos formatos, né? Antes de exportar, saber onde será reproduzido e o formato vai influenciar na qualidade e tamanho do vídeo, que a gente tem a opção de 16:9, que é o padrão ali, né? Ou 9:16, que é o vídeo em pé, tem quadrado, já fiz vídeo quadrado também, que antes o Instagram não tinha aquela opção de não deixar quadrado, era só quadrado. E aí às vezes você quer fazer, de repente, um vídeo para o Facebook, enfim, Full HD, 4K e por aí vai. A questão de resolução são a questão do tamanho dos vídeos, né? Hoje, se eu não me engano, tem um celular da Samsung que está propondo aí, que está filmando em outro 8K. Eu acho impressionante. E por fim, a gente finaliza aqui, então, a nossa apresentação e nosso conteúdo aqui de produção audiovisual. Olha, deu um pouquinho mais de 1 hora. Falei pra caramba. Muito show. Calma aí, deixa eu voltar. Voltei? Tá Voltou. aparecendo? Beleza. Tá. E vocês conseguiram sobreviver? Sim. Sim, muito massa. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês pensam de projeto para trabalhar com audiovisual ou que já estão fazendo alguma coisa e tem alguma dúvida? Esse é o grande momento. A Paula já colocou a filha dela para ser youtuber. Tá faltando isso, Pablito. Agora dá pra fazer com o celular. Sem câmera não dá, não, mas o celular aqui tá bombando. Só falta postar. Enfim, né, nessa quarentena dá pra gente aproveitar bastante, né, a questão do celular e produzir vídeo. Acho que um aumento crescente que teve também foi do TikTok, né, que é uma rede social que é só focada para vídeo, né, e a galera tá a milhão produzindo no TikTok. Eu baixei mesmo para acompanhar, para entender o que está acontecendo lá e a galera... Dá até para ganhar dinheiro com isso, né? Então, a galera tá se especializando mesmo em produtores de vídeo, meu, porque o TikTok ele tem a opção de você cortar, colocar trilha, colocar efeito, então a galera tá fazendo umas produção audiovisual interessante no TikTok, por exemplo. É engraçadinho, parece bestinha, de adolescente e tudo mais, só que se você parar pra pensar nos cortes de cena, no enquadramento que as pessoas estão fazendo, tá rolando uma produção legal. E, cara, nesse tempo de quarentena, a gente aprendeu que a tecnologia é tudo, meu. Tudo que eu tô fazendo hoje, as aulas são online, reunião online. Então, assim,
saber mais sobre tudo isso é muito importante, né? A gente só descobre que é importante quando a gente precisa, né? Verdade. Então, para mim foi um hobby, né? Não quero me especializar, mas para mim é muito importante nesse momento e até mesmo para levar para a vida, né? Então, Sim. Então foi assim, foi de extrema importância, muito produtivo. Foi 1h15 bem produtivo. Valeu de verdade. É isso aí. E quando vocês forem produzir vídeo, seja para canal do YouTube, para o Instagram, é lembrar dessas regras, né? É da pré-produção, pensar o que vocês vão fazer, da produção, separar o cenário, ajustar as coisas, luz, né? E da pós-produção, onde vocês vão editar, para onde vocês vão enviar, e pensar a questão do investimento também, né? Em acessórios. Tudo isso daí tem que ser um investimento para que o investimento seja um retorno, seja ele financeiro, seja através do engajamento. E também a configuração do celular, né? Que a gente nem para ficar vendo que configuração que tem, o que o celular pode apresentar. Que material que você tem na mão, né? Sim! Nossa, depois que eu conversei com você sobre isso, que eu fui olhar a configuração do celular e vi que até o meu antigo era ótimo. É verdade. E uma coisa que você falou hoje é a questão de você ter uma câmera e você usa ela da forma que ela está configurada, né? Você não vai lá e fuçar o celular. Eu não faço isso. E eu quero começar a fazer, tanto que quando eu vi que ia rolar essa segunda oportunidade aí desse trabalho de vocês, eu falei, eu quero participar para tirar esse bloqueio, né? De que né, a gente usar essa câmera mesmo como ela pode. A gente consegue tirar fotos boas, fazer filmagens legais e mexer nas configurações e saber que a gente tem uma câmera massa na mão, né? Não é só o celular em si, né? Ele é uma máquina, não é mesmo uma câmera. É verdade, utilizar a tecnologia que a gente tem na mão ao nosso favor, né? Que às vezes a gente deixa de fazer certas coisas achando que não tem potencial, né? Só vou filmar quando eu comprar uma câmera, só vou fazer audiovisual quando eu tiver na faculdade, ou só vou, enfim. Não, a gente pode sentar, tem conteúdo no YouTube. Eu produzi muita coisa só assistindo vídeo, participando de oficina, vendo aula, lendo e com o que eu tenho na mão. Então, acho que é possível fazer bastante coisa com qualidade com o que a gente tem na mão. Verdade, muito bom. E, inclusive, gravação de música, por que não? Tem álbuns, né, de muitos álbuns que é produzido inteiro no celular. O cara criou o beat no celular, gravou no celular e lançou. Impressionante. Nossa, muito massa. Dá um trampo também, hein? Dá um trampo, justamente pelas questões das limitações, né, que a gente tem. Mas é possível. Sim, mas é isso, é esse desbloqueio, né? Eu não posso de outra forma, como que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Exato. O importante eu acho que é não deixar de fazer, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer, deixa de produzir, deixa de nos expor nosso trabalho por uma limitação que a gente mesmo cria, não é nem a tecnologia que está nos limitando, é a gente se limitando porque viu que o outro faz de uma forma diferente que talvez soe melhor. Verdade. E é isso, vamos todo mundo virar youtuber nessa quarentena, catar o celular e começar a produzir. Legal, pessoal? Muito bacana. Muito Eu vou legal. enviar esse material por e-mail para vocês. E lá tem os links, tem mais vídeo de dicas de acessório, como transformar seu celular numa câmera profissional. E a gente pode continuar também esse bate-papo também pelo WhatsApp, pelo Instagram. Vocês têm meu contato e vida que segue. E se precisar de qualquer dúvida, tirar dúvida ou apoio, eu tô aqui. Beleza? Beleza, muito show, hein? Legal, Juan. Muito obrigada aí por essa troca. Feliz em poder participar. Legal, eu que agradeço. Fico feliz de vocês estarem aqui comigo e ver um rostinho conhecido também nessa quarentena é ótimo. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço. Pablito. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Maravilhosa. Sua linda.